Fala pessoal, beleza? Para quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Esse vídeo aqui de hoje, eu até postei linkei esse texto aí já faz algumas semanas lá na seção comunidade do canal. Então vocês já devem estar sacando que é aquele texto lá que vai para a playlist de tópicos ligados ao comunismo. Eu comentei bastante sobre esse texto já em outros vídeos, antecipando, enfim, que eu ia começar uma série comentando vários tópicos desse texto, que ele é muito interessante para essa discussão. O que é comunismo, o que não é comunismo, como que a gente transita para o comunismo, é muito interessante. Então, ainda que não deu uma olhada nesse texto, vale a pena ainda dar uma passada nele, porque hoje eu só vou comentar um pequeno fragmento. Eu fui separando, né, fragmentos, e aí hoje vou comentar alguns, outros vão ficando para a sequência dessa série de vídeos. Aqui também um negócio que eu queria falar antes. Aliás, a primeira coisa que tem que falar antes é se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, pode dar dislike aí, elogia, critica. O importante é não ficar sem reagir ao vídeo. E também, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, que estamos para atingir, provavelmente quando vocês já assistiram, já atingimos a marca de 6.000, isso significa que agora a gente tem que atingir a marca de 7.000 inscritos. Então tá longe. Tem que se inscrever bastante gente. Tá, o que eu ia falar aqui também sobre considerações preliminares aqui sobre esse texto. O Andrew Kleiman é um cara que eu também já falei sobre ele várias vezes aqui no canal. Eu gosto muito do Andrew Kleiman, mas ele tem assim, algumas características que vocês precisam, quem ainda não conhece, né, precisa saber. Ele é um cara. Na verdade, esse texto aqui é até meio diferente das coisas que ele tem publicado, né? Porque ele tem feito muita pesquisa sobre questões contemporâneas, crise econômica, acumulação de capital. Então, os textos dele são sempre com muitos dados, né? E ele está ali é um dos autores que defende, né, a história da queda da tendência da taxa de lucro. Enfim, eu acho que ele tem. Eu concordo muito com ele em quase todos os pontos. O Andrew Kleiman é um dos autores com que eu tenho mais concordância. Mas o que eu queria advertir é que ele é um cara muito polemizador. Então tem um vídeo aqui, quem fala inglês. Valeria até a pena acompanhar, porque é um vídeo dele discutindo aí a história das crises e tal, e ele entra em umas polêmicas assim muito duras com o pessoal ali que está ali na teoria do subconsumo, que é um pessoal ali também, muitos são marxistas também, e ainda assim é uma polêmica ali bastante, um vídeo assim que você fica até meio, que você começa a querer se proteger na sua própria casa, porque parece que a qualquer momento vão voar cadeiras. O clima fica bem tenso no final, quando abre aqui o debate depois, para o pessoal fazer perguntas e tal. Então, é uma característica dele. E ele, em nenhum momento, ele foge do debate, ele continua é, ali o tempo inteiro. Se ele acha que ele tá certo, ele não amacia não no que ele tá discutindo. Então, assim, para muitas pessoas, isso aí ele pode ser ficar taxado como um cara ali que não é tão de esquerda, tal, porque ele vai entrar em polêmicas, mesmo com o pessoal ali, com os marxistas ou não, mas é só uma advertência aqui inicial, isso aqui não vai nem aparecer tanto no nosso nessa série de vídeos aqui. Ou talvez até vá, né? Porque a gente vai entrar aqui em alguns pontos. Hoje, o que eu vou fazer aqui é até o seguinte, né? Para ficar mais fácil para a gente acompanhar esses trechos, eu copiei esse texto aqui, todo esse texto aqui, num PDF e fui separando os trechos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses trechinhos aqui, não é muita coisa. E aqui hoje o tópico, né, como vocês já podem ter visto aí na thumb, já no título do vídeo, né, a gente vai falar essa relação entre a diferença, né, entre o que é comunismo e o que seria um estatismo, né? Para muitas pessoas isso é um sinônimo, né, principalmente para os liberais, né? Comunismo é mais Estado, e eu vou mostrar aqui que não tem nada a ver. Então vamos começar logo para não alongar muito esse vídeo. Então, esse aqui é um piloto, né? Eu ainda estou pensando como que é a melhor forma de fazer essa interação com textos, né? Eu vou fazer mais ou menos do mesmo jeito que eu tenho feito com vídeos, né? Eu vou ler um trecho aqui do texto e vou fazer alguns comentários. Aí vocês
Eu aguardo também um feedback de vocês, né? Às vezes sugestões de fazer um pouco diferente, às vezes eu não preciso ficar lendo o texto, né? Que vocês têm a opção aí de pausar o vídeo e vocês mesmos lerem. Eu aguardo aí algumas ideias, né, de como trabalhar com esse formato. Mas vamos lá. Aqui, né, eu pulei já uma boa parte do texto, mas aqui, então, isso aqui, na verdade, também esqueci de falar isso, né? Isso aqui é uma transcrição de uma palestra dele. Então você vai ver que a linguagem é bem amigável. Aqui ele está falando o seguinte: é claro, Marx defendia a abolição da propriedade privada, mas o que torna a propriedade privada, em sua opinião, não é a propriedade individual, mas a separação dos produtores diretos, trabalhadores, da propriedade que produzem, Então ele está fazendo aqui uma separação entre a separação do trabalho do objeto do trabalho. Assim, na ideologia alemã, ele e o Engels observam que na propriedade estatal ou comunal da antiguidade, a escravidão continua a existir, e se referiam à propriedade comunitária de escravos como propriedade privada comunitária. Então, aqui o que ele está marcando é que o que caracteriza a propriedade privada não é a propriedade individual e a propriedade estatal seria uma outra forma, né, diferente da propriedade privada como a gente conhece. Não, ele está falando que o que caracteriza, né, a propriedade privada, todo aquele movimento então que o Marx vai da crítica, né, marxiana, né, pensando, né, na transição para o modo de produção para além do capitalismo, comunismo, é essa separação entre os trabalhadores e os objetos do trabalho. E por que essa separação é importante? Porque ela por meio dela, né, passa uma série de questões absolutamente relevantes, né, para a determinação de como que a sociedade vai caminhar, né? A questão da distribuição de riqueza, questão da organização do trabalho. Então, eu tô até com uma matéria aqui para comentar lá do iFood, agora que todo aquele movimento, né, dos entregadores, né, de se revoltarem, né, de protestarem contra o iFood, agora já tem um movimento do iFood de acelerar, né, a substituição por drones, que no primeiro momento não é nem substituir os trabalhadores por drones, né, mas isso daqui que você sabe, que no médio prazo o movimento é esse. Então, toda essa relação da organização do trabalho, ela não passa necessariamente por, eu preciso tornar a produção da forma mais confortável, né, para melhorar o padrão civilizatório daquela sociedade. Não, a organização da produção é pensada no aumento da lucratividade e contornar, então, esses momentos em que a classe trabalhadora consegue se fortalecer para fazer reivindicações salariais. Então, essa separação dos trabalhadores do objeto do trabalho passa ali também por questão de desemprego, questão de desenvolvimento tecnológico, e principalmente no momento que a gente está. Uma das grandes pautas, né, para a gente pensar numa sociedade comunista é quase que eliminar essa necessidade do trabalho, né, de deixar só aquela fatia do trabalho que absolutamente é necessária, né, que seja feito pelos homens, principalmente a atividade de concepção do trabalho. Enfim, isso aqui a gente vai poder discutir longamente nessa playlist. E uma última questão também que passa ali por essa separação é essa questão do quantitativo da produção. Tem vários momentos que essa separação ali gera tanto o caos, né, separação entre a oferta e a demanda, né? Então movimentos dissonantes entre as duas coisas, mas também os produtores conseguem utilizar essa questão de quantitativo também, às vezes para influenciar preço. Toda aquela história lá de queimar café, eu até passei também um pouquinho por isso lá no vídeo do Fernando Urich, né? Agora vamos voltar aqui para o texto. No livro 2 do Capital, Marx escreveu: o capital social é a soma dos capitais individuais, inclusive do capital estatal, na medida em que os governos empregam trabalho assalariado produtivo em minas, ferrovias, etc. E assim funcionam como capitalistas industriais. Aqui de novo ele está dando um exemplo de como que o Estado pode funcionar, né, como capital produtivo, né? Igualmente, em suas notas sobre Wagner, Marx escreveu que
Onde o Estado é ele mesmo um produtor capitalista, como na exploração de minas, florestas, etc., seu produto é mercadoria e possui, portanto, caráter específico de toda outra mercadoria. Ou seja, ele está enfatizando aqui como que o Estado é produto. Quando o Estado assume essa função de industrial, de produtor de capital industrial, né? Ele é um capital industrial como qualquer outro. E aqui ele está falando de atividades produtivas, né? Hoje a gente vê o Estado também com bancos, né? Então assumindo a função de capital financeiro, até com os Correios atuando ali na circulação de mercadorias. Então, sendo até às vezes uma alternativa aí para o capital comercial, né? Enfim, então, o que ele está marcando aqui é justamente o Estado, né, dentro do contexto capitalista, ainda que ele assuma a função de produtor de mercadorias, da circulação de mercadorias, ele é igualzinho à propriedade da sociedade civil, a propriedade individual. Mais importante, no livro 1 do Capital, ele abordou implicitamente a questão do que aconteceria se o papel do Estado como produtor capitalista se expandisse a tal ponto que substituísse outros capitalistas. Ele argumentou que a tendência ao monopólio, o processo de centralização dos capitais, teria alcançado seu limite último numa dada sociedade, no instante em que o capital social total estivesse reunido nas mãos seja de um único capitalista, seja de uma única sociedade de capitalistas. Então, aqui, eu acho que eu vou até, dos textos, dos trechos que eu ia ler aqui, eu vou parar aqui, que aqui ele já deu montou todo o cenário das coisas que eu ainda queria comentar aqui, né? Ele destaca aqui, né, esse movimento aqui de centralização de capitais também é algo que eu já falei longamente sobre isso, e ainda vou falar bastante lá no nosso mini curso, porque é consequência dessa competição entre diferentes capitais, não só uma necessidade, né, de você se tornar mais produtivo para vencer a concorrência, mas justamente na medida em que você se torna mais produtivo e vence a concorrência, você vai fagocitando a concorrência, você vai se tornando maior, então vai se formando esses grandes oligopólios, em alguns setores até monopólios. E o Estado, embora que o Estado ele ganhe, né, essa grande cara de monopólio, não é, por consequência desse movimento, né? Mas também é algo que tem a ver com esse aumento da produtividade. Porque, pensa, aqui nas próprias atividades aqui que ele está falando, vejam que são atividades, né? Quando ele está falando ali do Estado, pensando no século XIX, né? De ferrovia, de trabalhar em minas, né? São atividades extremamente arriscadas, então às vezes que tem uma lucratividade muito incerta e muitas vezes não é interessante para a iniciativa privada enfrentar essas atividades. Também atividades que demandam muita concentração e centralização de capital. O Estado tem a opção de fazer isso, né, por meio de impostos, tal. Então o Estado concentra, né, muito capital, e aí é muito difícil, né, imaginar a iniciativa privada criando uma estrutura como a dos Correios no contexto histórico em que os Correios foram criados, né? Algo que varre todo o território brasileiro, por exemplo. Então, a gente pode pensar também em atividades como pesquisa científica, né? Que no Brasil é um campo. A pesquisa científica em qualquer lugar do mundo é um campo extremamente arriscado. Quando você começa a fazer pesquisa, você não sabe se vai ser possível retirar dela é, ideias, fórmulas que vão servir para a produção industrial, que vão ter então uma utilidade, né, para a dinâmica econômica. Quando a gente começa, a gente não sabe isso, e o Estado então acaba assumindo essas atividades, porque se der tudo errado, fica por conta, né, do capital coletivo, né, que fica do Estado, né, que ele concentra, ele dilui o risco dos capitais individuais, né? Porque imagina, capital individual contribui com uma pequena parcela ali do Estado, a classe trabalhadora também contribui, então todos esses experimentos, né, que são assumidos pelo Estado e que dão errado, é quase como se todo esse fracasso ficasse diluído, então, entre as várias frações do capital e da classe trabalhadora. Ou seja, o ponto aqui, até às vezes o Estado, a gente pensa o Estado como, né, como uma atividade distinta, né, da iniciativa privada, mas não, ele está ali complementando
a iniciativa privada ou aparecendo em momentos que o risco para a iniciativa privada é muito alto, como que demanda muito capital, a logística às vezes é complicada. Isso aqui é um ponto. Tem questão também ali de regulamentação. Então, aqui a gente está pensando simplesmente no Estado enquanto produtor. Obviamente que há outras questões ali do Estado na regulamentação que a gente vai poder discutir aqui também nos próximos, nos próximos vídeos aqui dessa série. E é bem interessante pensar, porque isso não quer dizer que o Estado não pode, a gente não pode utilizar o Estado, né, como uma alavanca ali para a gente conseguir transformar a sociedade. O ponto aqui é justamente o ponto que eu queria, que ele está enfatizando aqui, que eu queria trazer como a mensagem desse vídeo, né? É de que pensar que o Estado ele está ali completamente ligado com a dinâmica capitalista e ele não é uma alternativa a. Então não é Estado versus mercado, né? O Estado ele está completamente ali linkado ao mercado. Há movimentos, há gradações, há movimentos distintos do Estado. O Estado pode ter uma atuação mais keynesiana, pode ter uma atuação mais neoliberal. Eu não gosto nem muito desses termos, mas marca diferenças. Claro que pode ter. É a mesma coisa para a classe trabalhadora, um Estado com neoliberal com um Estado keynesiano, não é a mesma coisa. Então, claramente, há gradações a diferentes níveis, mas independentemente disso, o Estado está inserido como uma alavanca ali dentro da ordem capitalista. Bom, gente, então, para fechar esse primeiro vídeo, era apenas isso. Vai ter muita coisa aqui, a gente está só ainda na segunda página aqui, no PDF, né? São 13 páginas, então vai ter bastante coisa pela frente e outros. Eu vou querer utilizar esse formato aqui, né, para outras modalidades também, para comentar a matéria, né, que eu já até comecei a fazer isso, já separei aqui algumas outras que eu quero fazer. Então me ajudem a pensar esse formato aqui, justamente porque tende a ser um quadro bem recorrente aqui no canal. Então, gente, é isso, um abraço e até a próxima.